Senhor, obrigado porque a Tua igreja, ela é viva, e a prova que ela é viva é porque Tu age em gerações, Tu toca o coração dessas crianças. Eu tenho certeza que Tu vai tocar os nossos corações também através da palavra do Leonir, e assim Tu vai desenvolvendo a Tua igreja, Pai, assim Tu vai fazendo a Tua igreja caminhar ao longo da história, Pai. Obrigado por essas crianças que estão aqui, que já são o presente dessa igreja, que já são a verdade, que já são a realidade dessa igreja, crianças que já são missionárias por onde passam, crianças que já testemunham o Teu amor por onde passam, crianças que já mostram e demonstram fé no Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, usando essa galera, esse pessoal também do Redentor Kids e Teens para ser esse condutor, Pai, da Tua graça e misericórdia na vida de cada criança, e que hoje à noite também não seja diferente, Pai, que o Teu Santo Espírito possa inundar esses corações, e fazendo já dessas crianças ferramentas no Teu reino, Pai, a realidade de um reino que um dia será completo, mas a gente já pode ver sinais, Pai, e que por graça e misericórdia Tu usa essas crianças para que pessoas possam ver sinais desse Teu reino, Senhor. E assim também eu oro, Pai, para que por graça e misericórdia, Pai, o Senhor use a vida do Leonir, os seus lábios, Pai, tudo que Tu já preparou no coração dele durante a semana, Senhor, que através do Teu Santo Espírito agora o Senhor derrame nessa igreja, Pai. Que o Senhor encontre, Pai, aqui corações que estejam com anseio, Pai, de ouvir a Tua palavra, corações humildes, Pai, com vazio do seu próprio eu, para que possa ser cheio de Ti, Pai. E assim, que o Teu Santo Espírito possa vir, quebrar o que for preciso quebrar, Pai, e fazer nova todas as coisas, porque a gente crê nisso, Pai. E como a gente escuta e canta, que o Senhor faça da gente vasos novos, Pai. Mas eu tenho certeza que o Senhor não faz da gente vaso novo para colocar no canto da sala, mas sim para usar, Pai. Então nos faça vasos novos, Senhor, para que possamos ser usados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja e permaneça conosco aqui. Também esteja com as crianças, esse tempo precioso que elas podem ter também. Muito bom estar aqui com vocês, começando essa caminhada hoje oficialmente. Muito bom ver cada um de vocês aqui, o desejo de que a gente possa se ver muito, possa conviver muito, possa compartilhar aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida, entre nós e a partir de nós também, na vida de muitos, amém? Deixa eu te perguntar, você alguma vez já ouviu a expressão, muitas vezes o barato sai caro? Talvez você já teve uma experiência nesse sentido, talvez uma experiência, um produto, um serviço, um negócio oferecido por um preço atraente, mas que por falta de qualidade, que por falta de durabilidade, acabou trazendo prejuízo, ou talvez impondo gastos colaterais, efeitos colaterais que demandaram mais investimento, mais custo que lhe impuseram até prejuízo. Imagina comigo uma cena. Um jovem casal está prestes a se casar, estão planejando esse momento com muito carinho, com muita expectativa. É um tempo muito especial. É um tempo muito especial, onde se sonha muito, se projeta muito, e em certo momento a noiva diz: eu tenho um sonho, eu queria muito entrar na igreja no dia do meu casamento ao som da marcha nupcial executada num trompete. E eles começam a pensar isso e começam a querer encaixar isso e apertando um pouco o orçamento, isso é possível. E aí chega uma madrinha de casamento e diz: eu tenho um amigo que faz muito mais barato. Eu tenho um amigo que faz por um preço muito melhor. Ok, então, se é mais barato, vamos chamar então esse teu amigo. E o resultado é esse que nós vamos ver agora então no vídeo. Peço que aqui...
O amém no final é a cereja do bolo, né? Pois é. Mas antes que alguém me interprete mal, eu não estou dizendo que para algo ser bom tem que ser caro. Eu não estou dizendo que para você ter uma experiência significativa você precisa gastar muito dinheiro. Eu estou dizendo que pode acontecer na nossa vida que, abrindo mão de algo em função do seu preço, por ser mais barato, pode-se correr o risco de ter um prejuízo, de se pagar caro por isso. Mas se é verdade que o barato sai caro, o que dizer daquilo que é de graça? O que dizer a respeito da graça? Talvez colocando de outra forma, quanto custa a graça? E essa é a temática da pregação de hoje. Quanto custa a graça? Essa pergunta pode parecer estranha, ela pode parecer contraditória ou até incoerente, mas eu quero que você me acompanhe um pouco aqui no raciocínio. Toda a obra de Deus tem a marca da graça. A criação de Deus é revelação da sua graça. A graça de Deus se revela a nós de forma clara e inequívoca na cruz de Jesus. Portanto, a nossa salvação, ela é pura graça. Quando olhamos para essa obra de Jesus na cruz, aí nós vamos perceber uma coisa, que aquilo que para nós é graça, custou para Deus um alto preço. Custou para Deus um altíssimo preço. O pastor Dietrich Bonhoeffer, ele diz isso assim: essa graça é sobretudo preciosa por ter custado a Deus a vida do seu filho, e porque para nós não pode ser barato aquilo que custou caro para Deus. A graça é preciosa sobretudo porque Deus não achou que o seu filho fosse um preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. O que Bonhoeffer está dizendo é o que o apóstolo João diz lá, talvez num dos textos mais conhecidos da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O apóstolo João, Bonhoeffer nos lembram de que a graça de Deus para nós custou para ele um alto preço, para que nós fôssemos gratuitamente reconciliados com Deus, perdoados do nosso pecado, libertos da acusação do diabo, da condenação, da morte eterna. Jesus Cristo pagou a conta com o seu sangue. Queridos, por isso tudo, não pode ser barato para nós aquilo que custou tão caro para Deus. Nós precisamos entender toda a história na qual nós estamos inseridos para compreender isso. Porque lá no princípio Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, funcionando em harmonia. E o ser humano fazia parte disso. E Deus estabeleceu um princípio para que isso assim fosse para sempre. Ele colocou uma árvore no centro daquele jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: não comam do fruto dessa árvore, porque do dia que dela comerem, certamente morrerão. O ser humano decidiu romper com o Criador, decidiu viver uma vida autônoma, decidiu separar do Senhor e seguir a sua cabeça. Essa ruptura com o Criador gera o caos no qual nós estamos mergulhados ainda hoje. A morte se estabelece como uma parte da história da humanidade. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna.
A palavra diz lá no começo de que Deus vinha conversar com o ser humano ao final de todo o dia. E depois que o ser humano decide romper com o Criador, Deus vem conversar com Adão e Eva, nossos primeiros pais, e eles se escondem de medo, vergonha. Veja, aconteceu uma ruptura do ser humano com o seu Criador, a fonte de vida. E quando Deus pergunta a Adão, o que fizeste, o que aconteceu aqui? Ele diz, eu tive medo, eu tive vergonha, me escondi. Acontece uma ruptura dentro do ser humano. Medo, vergonha são coisas da alma. Bugou lá dentro também, bichou lá dentro também. E a resposta de Adão não é só essa de medo e vergonha, eu me escondi. Ele diz, a mulher que tu me deste. Há uma ruptura nos relacionamentos interpessoais. E nós estamos só no capítulo 3 de Gênesis. No 4 vai nos contar a história do primeiro homicídio. E se nós formos ao capítulo 6, começa a história de um grande dilúvio. Ou seja, acontece um desequilíbrio também na natureza. Rompe com o Criador, rompe aqui dentro, rompe nos relacionamentos, rompe na natureza. E nós continuamos lendo, chegamos no capítulo 11, eu vou até Apocalipse, tá? Mas segura aí. Nós chegamos no capítulo 11 de Gênesis, e lá o ser humano está construindo uma torre cujo propósito é alcançar o céu. O ser humano quer voltar, o ser humano quer estar de novo em comunhão com Deus, mas isso é impossível. Não há nada, absolutamente nada, que o ser humano possa fazer para voltar para Deus. Mas Deus nos ama de tal forma que não nos deixa nessa condição. Ele toma a iniciativa, Ele entra na história em Jesus Cristo para pagar a nossa conta. Ele vem até nós para nos resgatar desse destino de morte, desse final de destruição eterna. Por pura graça, por pura misericórdia, Ele nos dá esse presente de sermos novamente reconciliados, reconectados com o Criador, a fonte de vida, através da obra de Jesus Cristo, seu Filho. É graça que custou muito caro para o Senhor. A pergunta é, como é que a gente pode baratear isso? Bonhoeffer continua falando, dizendo que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Nós vivemos uma onda agora que é legal falar do amor de Deus, e é verdade, Deus nos ama de forma incondicional, mas nem tudo que a gente ouve por aí é amor, é sinal de amor. Quando a gente vive essa graça de Deus de forma descomprometida, não se rendendo ao seu grande amor, nós barateamos a graça. Quando nós ignoramos o grande sacrifício de Cristo na cruz, quando não nos rendemos a esse amor, entregando tudo que somos e temos a Ele, quando não permitimos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, quando não servimos a Deus no mundo a partir desse amor que nos alcança, nós barateamos a sua graça. Se teve alguém que não barateou a graça de Deus, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Tem uma palavra dele que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite, para a gente ser inspirados a usufruir a graça de Deus na nossa vida, mas também a valorizá-la, a deixá-la como graça preciosa que nos alcança. É a palavra que está na primeira carta de Paulo, aquela comunidade que se reunia na cidade de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9, está escrito assim:
Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, à luz dessa palavra, desse que foi, quem sabe, o maior líder que o cristianismo conheceu na história, alguém que, como disse antes, certamente não barateou a graça de Deus. Inspirados por essa palavra, nós queremos valorizar a graça de Deus nas nossas vidas, e nós a valorizamos, em primeiro lugar, quando a colocamos no princípio de todas as coisas. Sim, são várias vezes que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, mas aqui ele, nos 2 primeiros versículos, diz que ele é chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e ele escreve para uma igreja de Cristo que está em Corinto, que é santificada em Cristo Jesus e chamada para viver em santidade. O apóstolo Paulo inúmeras vezes escreve nas suas cartas: nós somos salvos pela graça. A nossa salvação, ela é possível, a reconexão com o Criador, a vida plena e abundante que se projeta para a eternidade, só é possível pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela iniciativa do próprio Deus. Mas não apenas isso, Paulo aqui também acredita a Deus a iniciativa pelo seu chamado. Ele é chamado, ele é apóstolo, ele é pastor, ele é líder no contexto da igreja, porque Deus o chamou, pela vontade de Deus, e ele afirma ao mesmo tempo, que essa igreja em Corinto, ela é santificada em Cristo Jesus. O mesmo nós lemos na palavra a respeito do povo de Deus, da antiga aliança, o povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 7 diz assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor o seu Deus. O Senhor o seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos. Na verdade, vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Isso vale para o povo de Israel, isso vale para o apóstolo Paulo, isso vale para a igreja de Corinto, isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para a comunidade do Redentor. Não somos nós que nos salvamos, não somos nós que nos movemos pelos nossos méritos, não somos nós que conquistamos, que somos, que fazemos. Nós vivemos uma cultura que constantemente nos coloca nessa posição de que a gente consegue, a gente pode, a gente faz, a gente conquista, a gente bate meta, a gente vai além, foguete não tem ré. Ah não, agora já tem, né? O Musk já deu jeito de dar ré em foguete. Tem um colega pastor, hoje aposentado, que dizia assim: e se der um problema nessa caixa? E se desligar um fiozinho aqui? Quantas e quantas vezes somos surpreendidos com circunstâncias da nossa vida que nos derrubam, que nos mostram o quão limitados somos, o quão fracos somos, que se Deus encolher a sua mão, nós viramos pó. O apóstolo Paulo coloca a graça no princípio de todas as coisas.
ele acredita a Deus toda a honra, toda a glória a respeito de qualquer coisa que ele é, que ele faz, que ele consegue, que ele conquista. E nós valorizamos a graça de Deus, não a barateamos, não a desprezamos, quando também fazemos isso na nossa vida, na nossa história. Em segundo lugar, nós valorizamos a graça de Deus quando nós somos gratos pelos seus frutos na vida das pessoas. Veja como o apóstolo Paulo fala aqui: eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Paulo valoriza a graça de Deus ao expressar a sua gratidão pelo fruto da graça na vida daquela igreja. Aquela igreja que era complicada, tão complicada como nós somos complicados hoje. Na verdade, toda a história, a igreja tem coisas muito lindas, coisas que de fato glorificam o Senhor, coisas que de fato são um testemunho vivo dessa graça, dessa misericórdia, desse amor de Deus. Mas em toda a história também a igreja falha, a igreja erra. Muitas vezes há coisas no meio da igreja que nos envergonham, que entristecem o coração do Pai. E Corinto era assim. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver isso muito presente. Mas Paulo olha para o meio dessa igreja e percebe que Deus se move no meio dela, que Deus se move produzindo frutos na vida das pessoas, na vida daquela igreja. Deus a santifica com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus a enriquece. E Paulo decide olhar isso. E Paulo louva a Deus por isso. Não há nada de novo nisso. A gratidão a Deus valoriza a graça dele, porque tira o foco de nós. Quando nós olhamos o que Deus tem feito e acreditamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, o foco sai de nós e fica nele. É Ele que é digno, o fruto é Ele quem produz. É interessante que na carta de Gálatas vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. A obra da carne são aquelas coisas feias, que muitas vezes se expressam nas nossas vidas. Essas são nossas. O fruto é obra do Espírito Santo, diz a palavra. Então, quando nós olhamos naquilo que o Senhor faz no nosso meio, e o louvamos e o adoramos por causa disso, nós olhamos para Ele e damos a Ele a honra, a glória, e nós valorizamos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é, aquilo que Ele significa. Em último lugar, nós valorizamos a graça quando nós servimos a Deus com os dons da graça. Paulo diz assim: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo, nós vamos perceber que a igreja de Corinto é uma igreja repleta de dons espirituais. Ela é uma igreja onde há uma profusão de dons espirituais. Por isso, Paulo ocupa boa parte da carta ensinando a igreja de Corinto a respeito do uso adequado dos dons espirituais. Dom, como o próprio nome diz, é presente, é graça. E Paulo, ao ensinar a igreja a respeito disso, que eles são dados para que eles sirvam as outras pessoas, para que a gente os use a serviço, para que a gente coloque aquilo que Deus nos dá a serviço
das pessoas ao nosso redor. Nós valorizamos a graça de Deus quando nós servimos a Deus. E nós só podemos servir a Deus servindo pessoas. Aqui é importante a gente sublinhar algo. Às vezes, a gente acha que qualquer coisa que a gente faz é serviço para Deus. Só há uma ordem dada por Jesus à igreja: fazer discípulos. A única coisa que Jesus nos mandou fazer é discípulos dele. Então a gente serve a Deus servindo as pessoas com o propósito de que essas pessoas sejam tornadas discípulos de Jesus. Às vezes a gente acha que porque a gente toca no louvor a gente está servindo a Deus. Às vezes a gente acha que porque a gente faz a recepção do culto a gente está servindo a Deus. Às vezes a gente acha porque a gente faz parte de um grupo de oração que visita enfermos, a gente está servindo a Deus. A gente pode sim, através disso, estar servindo a Deus, desde que a gente esteja fazendo isso com o propósito de que através disso discípulos sejam feitos de Jesus. Senão é apenas um serviço religioso prestado numa instituição. O que Jesus quer de nós é que a gente faça discípulos dele. E ele não nos deixou ao léu para fazer isso. Ele nos capacita para isso, ele nos instrumentaliza para isso, com dons espirituais. E por isso, a palavra de Deus nos ensina que cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então nós valorizamos a graça de Deus sobre a nossa vida quando nós colocamos à disposição das pessoas aquilo que Deus nos dá. Eu creio plenamente que enquanto nós servimos a Deus, enquanto nós aguardamos a plenitude do seu reino, como diz aqui essa palavra, Ele os manterá firmes. Ele os manterá firmes. Enquanto nós cuidamos das pessoas que Deus nos dá, Ele cuidará de nós e nos manterá firmes, inabaláveis, até o fim. Voltamos à pergunta: quanto custa a graça? Deixa eu pegar uma água aqui enquanto você pensa nessa pergunta. Quanto custa a graça? Talvez a gente possa responder melhor essa pergunta acrescentando outra: quanto custa a graça para quem? Para Deus, custou muito. Custou a vida do seu filho. Quanto custa para Jesus, o filho? Absolutamente tudo. O apóstolo escreve para uma outra igreja, aos Filipenses, dizendo: Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devesse se apegar. Uma outra tradução diz: algo do qual devesse tirar proveito próprio. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte da cruz. Para Jesus custou tudo. E quanto custa para nós? Nada. Absolutamente nada. Somos inseridos nesse plano maravilhoso de redenção, de graça. Somos salvos pela graça, somos inseridos na família da fé de graça, somos considerados dignos e capacitados a servir a Deus de graça. E como se não bastasse, pela sua imensa graça ainda recebemos toda sorte de bênçãos para a nossa vida diária. Aos Romanos, Paulo escreve: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Todas as coisas. Não é precioso isso? Não é especial demais isso? Não desprezemos essa preciosa graça de Jesus. Não diminuamos o seu valor. Que a gente de fato a coloque no começo de todas as coisas da nossa vida, que a gente reconheça a graça de Deus no princípio de todas as áreas da nossa vida. Se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse Ele se mover, talvez nem estaríamos mais aqui. Sejamos gratos a Deus pelos frutos dessa graça no nosso meio. Expressemos essa gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na vida da igreja, ao nosso redor, em todas as áreas. Expressemos a Deus a gratidão, porque a graça de Deus não é inoperante, pelo contrário, ela continua produzindo frutos na vida das pessoas. Foquemos mais nisso. E demos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão. Por fim, coloquemos a nossa vida a serviço do Senhor. É ali que nós vamos nos realizar, é ali que nós seremos plenos. Quando amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, servindo a esse próximo. Que Deus nos ajude a não baratearmos a graça de Deus, a não desprezarmos tão grande sacrifício, preço tão alto, aquilo que lhe custou tão caro. Que a maravilhosa graça de Deus se revele sobre nós e permaneça sobre nós. Amém.